1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Agora nós vamos ler todos juntos, não importa a sua tradução, você vai ler em voz alta mesmo. Em voz alta, todos nós, não importa a sua tradução. Vamos lá? 1, 2, 3. Vocês, porém... Amém, glória a Deus. Agora abra lá, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. E como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos todo mundo dizer assim: o justo viverá por fé? O justo viverá por fé. Mais uma vez. A última vez. Amém. O justo viverá pela fé. Irmãos queridos, nesse último dia 31 de outubro, nós comemoramos uma data importante da cristandade, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, aconteceu a Reforma Protestante. O que é isso? Ela foi liderada por um monge agostiniano, um padre católico chamado Martinho Lutero, que em 31 de outubro de 1517, ele fixou 95 teses contra o catolicismo romano, ele sendo um padre da sua época. Em 31 de outubro, na manhã de um domingo, antes de abrir a igreja, ele fixou na porta da igreja em Wittenberg, na Alemanha, 95 teses contra a Igreja Católica Romana. A intenção deste padre nunca foi romper com a igreja, nunca foi criar uma divisão na igreja, mas foi alertar aos líderes da igreja que esta igreja estava enveredando por um caminho tortuoso da palavra de Deus, que esta igreja não estava se desviando, ela estava desviada dos propósitos de Deus, da Bíblia Sagrada. Cidade esta de Wittenberg, na Alemanha, uma pequena cidade, de aproximadamente 50 mil habitantes. Essas 95 teses contra o catolicismo romano, elas podem ser subdivididas, resumidas em 5 grupos. 5 grupos. Só a fé, nada mais.
Martim Lutero, ao ler a Bíblia, o texto que mais chamou a atenção dele foi exatamente o que nós lemos. Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. E isso descortinou seus olhos. Isso fez com que a revelação desta palavra entrasse no coração. E ele percebeu que todo aquele mecanismo religioso, ele era obsoleto. Ele era ultrapassado, não precisava de mais nada. Nós vivemos pela fé, exclusivamente pela fé. A outra sola que Martim Lutero coloca nas 95 teses, só a fé, só a graça. O que me salva? O que me faz herdar o reino dos céus? O que faz com que uma pessoa seja salva? A fé, mediante a graça de Deus. A graça é só pela graça. Nós não merecemos a salvação. Nós não pagamos algo pela salvação. O preço foi pago na cruz. Então é pela graça. Nós somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça de Deus sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Martim Lutero entende o Evangelho. Esse monge agostiniano, então, ao entender só a fé, só a graça, ele então faz um outro grupo de teses, só as Escrituras. Nós, irmãos, não temos nenhum outro livro, de nenhum outro homem ou mulher, nenhuma outra criatura que nós seguimos, somente a Bíblia Sagrada, somente a Palavra de Deus. Esse livro que está aqui dividido em 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Há 66 livros nesta Palavra de Deus, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Há 1187 capítulos, há mais de 32 mil versículos, só a Bíblia. Nós não obedecemos a um líder, nós não obedecemos a um líder geral que coloca-se no lugar de Deus. As bulas papais não existem, somente as Escrituras. Toda doutrina bíblica, ela é extraída da palavra. Toda doutrina, ela é extraída do texto bíblico. Toda doutrina é extraída das Sagradas Escrituras. Portanto, só as Escrituras. Só as Escrituras. Aonde nós batizamos crianças, tem na Bíblia. Nós batizamos somente adultos ou pessoas que sabem o que estão fazendo. Aonde que tem isso? Na Bíblia. Nós vamos extrair tudo da palavra de Deus. Não é da tradição, não são das bulas que existem, não, só as Escrituras. O outro grupo é somente a Cristo. Só a Cristo. Só o Senhor Jesus, mais nada. Só a fé, só a graça, somente as Escrituras, somente Cristo e em último lugar, a glória somente a Deus. A glória somente a Deus e mais nada e mais ninguém. Portanto, essas 95 teses foram divididas nesses 5 grupos: só a fé, só a graça, só as Escrituras, somente Jesus Cristo e a glória somente a Deus. Não foi só Martinho Lutero, irmãos, que tentou ou promoveu, a reforma protestante, porque esse era o intuito de Martinho Lutero: apresentar estas teses à liderança para que a igreja retornasse aos trilhos do Evangelho, para que a igreja não difundisse mais heresias,
para que a igreja voltasse para os trilhos da palavra de Deus. Esta foi a intenção de Martinho Lutero. Mas não foi só ele que promoveu a reforma. Houve outros atores para esta reforma protestante, tanto antes de Martinho Lutero, quanto depois dele. Um nome que nos chama muito a atenção na história é John Wycliffe. Este homem foi um leão para defender a palavra de Deus, antes de Martinho Lutero. Outro homem foi John Hus. John Hus, ele morreu de uma morte trágica. Eles eram líderes da igreja também, mas perseguidos depois, quando protestavam contra os ensinos. John Hus, ele foi queimado vivo numa fogueira, queimado vivo, morto assim. E ele, antes de morrer, ele disse uma palavra: eu sou o ganso, mas há de vir o cisne que vocês não vão conseguir matar, que vai conseguir trazer a reforma da igreja. Outro nome muito importante é João Calvino, outro Zwinglio. Esses homens, irmãos, foram importantes para a reforma protestante, mas a figura central que simbolizou a reforma foi a de Martinho Lutero. Ele foi esse cisne, ele foi esta pessoa que João Hus, 100 anos antes, prometeu ou profetizou que viria alguém para romper com esta doutrina herética e falsa. E o que eles defendiam? O que Martinho Lutero queria? Entre outras coisas, o que Martinho Lutero queria? Que cada cristão deveria se relacionar com Deus de maneira muito mais profunda. Que cada cristão poderia se relacionar com Deus de uma maneira correta, de uma maneira muito mais profunda. Os textos que nós lemos aqui falam sobre isso. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos uma nação santa, um povo adquirido. E ele fala aqui uma expressão: sacerdócio real. O que é isso? Sacerdócio real. Então essa é características dos verdadeiros cristãos. Entre elas, irmãos, que nós somos sacerdotes real. O que é sacerdote real? Nós podemos nos relacionar com Deus sem nenhum pedágio, sem nenhuma outra pessoa. Nós podemos acessar a presença de Deus, cada um. Eu não preciso pagar uma indulgência, eu não preciso fazer rituais religiosos para buscar a Deus. Eu posso, o nosso coração aberto pode se relacionar com o Senhor. O nosso coração aberto pode buscar a presença de Deus. Deus fez um povo de sacerdotes. Um povo de sacerdotes. Como que você pode realizar este sonho de Martinho Lutero? De se relacionar com Deus mais profundamente neste sacerdócio real. É sobre isso que nós vamos meditar hoje aqui. Esse sacerdócio real, essa busca individual e coletiva junto com os meus irmãos a Deus, mas que a qualquer lugar ou a qualquer momento eu posso me achegar à presença de Deus. Em qualquer lugar ou em qualquer momento. Onde são os montes que eu preciso me relacionar com Deus? Jesus falou para aquela mulher samaritana: não é os montes, não é o lugar, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando Jesus Cristo conversou com Pedro, e Pedro disse: Senhor, dura esse discurso, as pessoas estão indo embora. Jesus falou para Pedro: pode ir também, Pedro. Você quer ir embora também? Pode ir também. Mas ele disse: para quem iremos nós? Não é para onde,
não é onde, não é lugar, mas é para quem, é pessoa. Para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Ou seja, irmãos, todo aquele aparato religioso era desnecessário naquela época. Os pedágios, chegaram-se a vender terrenos no céu, chegaram a cobrar por pedidos de perdão. Martinho Lutero, vendo o que estava se fazendo com a estrutura religiosa, ele então protestou para voltar aos trilhos o sacerdócio real. Ele disse: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O que é fé? Hebreus 12 diz, Hebreus 11. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e aquilo que nós não vemos. Por isso, meus irmãos, por isso, nós precisamos exercer esse sacerdócio real. Para nós entendermos, para exercer o sacerdócio real, eu preciso voltar um pouco. E o que é o sacerdote do Antigo Testamento? O Antigo Testamento, que era uma figura para aquilo que depois de Cristo, ele foi, de fato, ele foi a verdade colocada. Mas o Antigo Testamento é preciso conhecer. Primeiro, no Antigo Testamento, o sacerdócio real era exercido por uma única pessoa. No Antigo Testamento, o sacerdote, ele era uma única pessoa, com a função de levar, de conduzir o povo até Deus. O sacerdote, então, ele representava o povo diante de Deus. O sacerdote chegava diante do povo, acolhia as informações do povo e levava até Deus e intercedia pelo povo. Isso era o sacerdote. O sacerdote se dirigia, irmãos, até o Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, no dia da purificação, para oferecer sacrifícios e pedir perdão pelos pecados do povo. Existiam 3 ambientes no templo, no Antigo Testamento. No templo havia 3 ambientes. Primeiro, os átrios, ou o átrio. Segundo, lugar santo. Terceiro, Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. O que era o átrio? O átrio era o pátio da igreja. Todos estavam. As pessoas vinham e ofereciam ali os seus animais, ofereciam os seus cordeiros, ofereciam os seus animais ali para sacrificar pelo pecado deles. Então, meus irmãos, os homens iam aos átrios, no pátio da igreja, traziam os seus animais e levavam para o sacerdote. No lugar santo era dentro do templo. Era o lugar do templo, aonde as pessoas estavam ali, no templo. E o Santo dos Santos era um lugar que só o sacerdote podia entrar, ou o sumo sacerdote. Este lugar, somente ele podia entrar. No lugar santo dos santos, havia uma divisão do lugar santo e do Santo dos Santos. Qual era essa divisão? Um véu muito grosso, uma cortina grossa, muito extensa. E o sacerdote então entrava dentro do Santo dos Santos. E o que havia no lugar santo dos santos? A Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? A presença de Deus. Somente o sacerdote podia entrar na presença de Deus. O povo não podia entrar na presença de Deus. Só o sacerdote. Isso no Antigo Testamento. O sacerdote entrava aonde havia a Arca da Aliança,
a pia de ouro, e ali o sacrifício era feito, era amolado um cordeiro, era derramado sangue, porque lá em Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era derramado um sangue, tanto no sacrifício de Gênesis, quando o homem pecou, o homem, o que ele fez? Se cobriu com folhas de figueira, para cobrir a sua nudez do seu pecado. Eles se viram, eles se atentaram, toda a inocência, lembra do jardim da inocência? Acabou. Então eles se tamparam de folha de figueira. Deus não aceitou este sacrifício. Então eles foram cobertos com pele de animal. Para haver pele de animal, precisou haver sacrifício de animal, precisou haver sacrifício, derramamento de sangue. O sacerdote trazia no templo, no Santo dos Santos, e oferecia o sacrifício. Quando Deus aceitava o sacrifício, Deus aceitava, o sacerdote então ia para o templo e dizia ao povo: Deus aceitou o nosso sacrifício, os teus pecados estão perdoados, volte o ano que vem para o dia da expiação, o dia de perdão dos pecados. Quem entrava no Santo dos Santos? Só o sacerdote. Para ser um sacerdote, ele tinha que ter vestes sacerdotais. Está lá em Êxodo capítulo 28, versículo 35. Pedras preciosas que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Era feito todo um aparato de vestes de santidade. Se ele tivesse em pecado, o sacerdote, se ele tivesse em pecado, ele era morto no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, fulminado. Para vocês terem uma ideia, não podia nem entrar para tirar o seu corpo, se caso ele fosse morto. Havia uma corda que puxava o sacerdote para o lugar santo, para ele sair da cortina do lugar santo. Quem podia ser o sacerdote? Aqueles que eram descendentes de Arão, da ordem araônica, podiam ser sacerdotes. Também, para ser sacerdote, tinha que ser da linhagem da tribo de Levi. Tribo essa que Deus separou para ele. Das 12 tribos, a tribo de Levi não trabalhava, não cultivava, não trabalhava fora, não cultivava, não plantava, não colhia. A tribo de Levi era só para o serviço do templo. Eles tocavam, eles cantavam, eles organizavam o templo, eles limpavam o templo, cuidavam do templo, cultivavam o templo. Era só para Deus. A tribo de Levi, os levitas, eram todos aqueles consagrados para o serviço de Deus. Eles não tinham herança, eles não tinham porção da terra, eles eram do Senhor, os levitas. Então, para ser um sacerdote, ele primeiro tinha que ser levita, da tribo de Levi, e eles tinham que ser da ordem araônica, da descendência de Arão. Esses eram os sacerdotes do Antigo Testamento. Irmãos, Jesus mudou esse sistema de sacerdote. Jesus, quando veio a este mundo e morreu na cruz do Calvário, como nós celebramos a morte de Jesus. Quando Jesus vem, ele paga o preço pelo pecado. Aquele cordeiro que era trazido pelas famílias e eleito um cordeiro para o sacerdote oferecer no Santo dos Santos. Jesus foi este cordeiro. João diz: eis o cordeiro do mundo que tira o pecado do mundo. Jesus é este cordeiro. Jesus é este sacrifício. Jesus foi derramado o sangue dele. Ele foi oferecido pelos pecados meus, teus e do mundo. Jesus foi oferecido pelos nossos pecados. E na cruz do Calvário, Jesus é morto como um sacrifício.
quando Jesus foi morto na cruz, em Mateus capítulo 27, versículo 51, nos diz que quando Jesus morre na cruz, e as suas últimas palavras está consumado, está pago o preço, acabou, a condenação do homem terminou. Eu paguei pelo preço do Leandro, eu paguei pelo preço do João, eu paguei pelo preço da Maria, eu paguei pelo seu pecado, eu paguei, está consumado. Estão livres dos seus pecados e da condenação do pecado. Eu paguei, está consumado. A Bíblia diz que nesse exato momento, quando Jesus no Monte Gólgota, chamado Caveira, lá ele está crucificado, a Bíblia diz que no templo o véu se rasga. A Bíblia diz que se rasga de alto para baixo, o que nos dá a informação de que este véu rasgado, agora o acesso está livre, não somente para o sacerdote, mas para todos. E todos, na verdade, são sacerdotes. Todos agora que entram na presença de Deus são sacerdotes. Por isso o Senhor tem um reino de sacerdotes. Você é um sacerdote. Quando nós chegamos na presença de Deus e dizemos: Senhor, eu estou aqui em nome de Jesus Cristo, o Senhor te acolhe, o Senhor te recebe, porque você é também um sacerdote deste reino. Glória a Deus. O Senhor muda. A partir deste momento, Deus institui o sacerdócio real, no qual você deve procurar desenvolver sua comunhão diária e profunda com o Senhor. Você deve cultivar, desenvolver sua comunhão diária e profunda com o Senhor. Agora não há mais terceiros. Não há vai lá por mim, oferece o sacrifício. Não é vai lá por mim, vai na presença de Deus. Não, eu posso chegar na presença de Deus. Por quê? Porque o véu foi rasgado, o acesso está livre. O autor aos Hebreus vai dizer: por um novo e vivo caminho nós temos acesso a Deus por meio do seu sangue, o sangue precioso vertido na cruz do Calvário. Você, meus irmãos, deve desenvolver esta comunhão. Você recebe ensinamentos e acompanhamento através da sua igreja local, que você faz parte, que a sua liderança amorosamente cuida de você, da sua igreja local, mas é você tem que fazer a sua parte, buscando a Deus de forma intensa e se relacionando com Ele. Você na igreja local recebe os ensinamentos, é cuidado pela sua liderança, mas a incumbência, a responsabilidade de ter acesso a Deus é você. É com você. Entenda que se você não fizer isso, nunca vai desenvolver o sacerdócio real através de uma vida de santidade e de comunhão com Deus. O que acontecia lá no tempo de Lutero? Lutero, ele queria que todos desenvolvessem, ele entendeu isso. E ele queria que todos desenvolvessem o sacerdócio real. O que ele queria é o que a Bíblia nos ensina. No dia 31 de outubro nos lembramos da Reforma Protestante e o grande impacto que este evento aconteceu no mundo ocidental. Depois da Reforma, acabou-se o buraco negro da história. Do ano 500 a 1500 foi a era da escuridão, das trevas. Do ano 500 a 1500, aonde o mundo praticamente parou. A Reforma Protestante, ela foi capaz
de alfabetizar pessoas. Foi a reforma protestante que foi capaz de alfabetizar pessoas. As pessoas não sabiam estudar. Foi a reforma protestante, aqueles que protestaram, que fizeram as maiores universidades que este mundo tem. A reforma protestante foi um marco não só na história cristã, mas na história ocidental do mundo. Até nas universidades são explicados sobre este evento. Martim Lutero rompe não somente com o sistema religioso que escravizava pessoas, mas também traz a consciência de que todos podem ler. Foi Martim Lutero que deu uma Bíblia na mão de cada um e disse: você leia. Foi Martim Lutero que interpretou, traduziu a Bíblia do grego para o alemão. Foi Wycliffe que traduziu a Bíblia do grego para o inglês. As pessoas tiveram acesso à Bíblia. As pessoas que iam à igreja não tinham a Bíblia em suas mãos. Na missa era-se rezado a missa em latim. As pessoas não sabiam nada, não sabiam o que diziam. Ele não concordou com isso. Foi um grande impacto no mundo ocidental. Foi o grande impulsionador da reforma. Martim Lutero queria que todos compreendessem que nós somos sacerdotes. Nós não precisamos comer na mão de ninguém. Nós não precisamos ir a um homem. Nós não precisamos ir na mão de um líder religioso. Nós podemos ter esse acesso a Deus. Nós podemos desenvolver esta comunhão com Deus. A igreja praticava muitas coisas erradas, e uma delas, a igreja não permitia que as pessoas lessem a Bíblia, exceto o clero. Quem era o clero? As pessoas da elite, autoridades, padres, bispos, arcebispos, cardeais e o Papa. Somente essas pessoas. E isso estava muito errado, pois segundo a Bíblia, nós somos sacerdotes reais. Todos nós deveríamos ter acesso a Deus e a sua palavra. Constantino, o imperador de Roma, no século III, no ano 300 e pouco depois de Cristo, ele obrigou que todas as pessoas fossem cristãs e instituiu o cristianismo como religião oficial de Roma. E depois do século III, ele leva as imagens de esculturas, imagens dos discípulos para dentro dos templos e desenvolve a idolatria, a adoração a Maria, a oração por mortos, as missas por purgatório. Tudo isso não está na Bíblia. Tudo isso não está na palavra de Deus. Tudo isso foram invenções de homens do catolicismo romano. Desenvolveram e se distanciaram da palavra de Deus. O clero eram aqueles que tinham e obtinham o conhecimento. Os leigos eram os que não tinham autoridade nenhuma e por isso não tinham contato com a palavra de Deus. Lutero acreditava que todos deviam ter acesso a Deus, inclusive os leigos. Ele queria que todos exercessem o sacerdócio real. Hoje, você tem acesso à presença de Deus. Hoje você tem acesso à palavra de Deus. Aproveite para ler. Aproveite para meditar na palavra de Deus. Aproveite para aprofundar o seu relacionamento com Deus. Eu disse aqui terça-feira passada, no culto de ensino, que nós temos acesso à palavra de Deus, mas quantos cristãos pegam na Bíblia durante a semana para ler? Quanto tempo você leu
nessa semana, neste mês que passou de outubro, você leu a tua Bíblia em tua casa? Você pegou a tua Bíblia para ler? Quantos e quantos cristãos não estão valorizando a palavra de Deus? Não leem a Bíblia. Só trazem a Bíblia para a igreja no culto e olhe lá, temos o data show. Não pegam a palavra de Deus, não meditam. Pastor, não tenho tempo para celular, para Netflix, para filme, para esporte você tem. Para ouvir a palavra de Deus não tem. E aí eu preciso da fulana de tal para orar por mim. Eu preciso do pastor fulano de tal para orar. Porque ele tem uma revelação tremenda. Aquela irmã, meu Deus, como Deus usa ela. Vai ler a Bíblia, irmão. Vai ler a Bíblia. Vai meditar na palavra de Deus. Quer conhecer a palavra? Leia a Bíblia. Isso aqui é um milagre, está em nossas mãos. Milagre. E nós não a valorizamos. Homens morreram por esta palavra. Existem países hoje, cristãos hoje, que não têm a Bíblia. Países que são proibidos de ter a Bíblia. Se vê no celular, não tem aplicativos. Veja no Brasil, o Twitter caiu. Você conseguia acessar Twitter? Caiu. Existem países que caíram todos os aplicativos da Bíblia. As pessoas não têm acesso à Bíblia, nem pela internet e nem em páginas. Existem irmãos que se reúnem em cavernas para adorar a Deus. Irmãos que dizem, olha, eu já li Mateus 1, me empresta o 2. Eles têm uma Bíblia com páginas, como se fossem figurinhas. Dobram e põem no bolso, leem nas suas casas, depois vem, me empresta o 10 que eu já li o 9. O outro irmão tem o 11, o outro leu o Mateus, o Marcos. Você tem a Bíblia inteira, e quantas Bíblias você quiser ler, e você não lê, você não medita, você não se esforça na palavra de Deus. Pega a Bíblia para vir à igreja e olhe lá. Nós precisamos exercer o sacerdócio real. Martinho Lutero deu uma Bíblia para cada crente. Não é só os padres, não são só o clero que pode ter acesso. Nós todos podemos ter acesso à palavra de Deus. E o justo viverá pela fé. Qual é o seu papel como sacerdote? Para a gente terminar. Pastor, eu entendi que eu posso ser um sacerdote, que o véu foi rasgado, e que eu posso ter acesso à presença de Deus. Qual é o seu papel? Qual é o meu papel de sacerdote? Faça uma autoanálise. Não é isso que Paulo ensinou à igreja de Corinto na ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não vou te julgar, irmãos. Não cabe a mim te julgar, eu tenho que julgar a mim. Tem pessoas que dizem, pastor, eu posso tomar ceia? Julgue você. Julgue você. Faça uma autoanálise e responda para você mesmo. Que tipo de sacerdote tenho sido? Será que tenho esperado tudo das pessoas e até de Deus? O templo físico da igreja é necessário para termos um local para nós nos reunirmos. As igrejas primitivas não tinham os templos. Depois que foi feito os templos, eles se reuniam em casas. Mas já pensou se reunir lá na tua casa? Todo esse povo aqui? Você abriria? Todo mundo lá no domingo, lá na sua casa? Lá na tua casa, todo dia, todo domingo. Podemos? Aí o que nós fizemos? Fizemos uma grande vaquinha de ofertas. Construímos um lugar em comum. E dizemos, vamos nos reunir aqui. Para não ir lá na tua casa. Isso é igreja local, ela é necessária para a gente estar junto, adorando com essa banda maravilhosa,
louvando a Deus, adorando a Deus, orando uns pelos outros, ouvindo a palavra de Deus como nós estamos aqui ouvindo. O culto, a igreja é necessária para termos este local onde nós possamos nos reunir. Mas a vida de comunhão com Deus não pode ser apenas no templo. A vida de comunhão com Deus não pode ser apenas aqui, mas ela precisa ser desenvolvida também lá fora. Não são só os pastores e líderes que possuem a responsabilidade pela vida das pessoas, mas cada um tem a sua responsabilidade pela sua comunhão com Deus. Antes de culpar seus líderes, antes de culpar seus pastores, ou qualquer outra pessoa por estar fraco espiritualmente, responda a você mesmo: eu tenho buscado a presença de Deus? O pastor não veio me visitar, o pastor não me notou, pastor... Você tem buscado a presença de Deus? Antes de culpar o outro, você tem buscado a presença? Você tem desenvolvido um sacerdócio real em sua vida? Esse era um dos maiores sonhos de Martinho Lutero, ver cada cristão se relacionando profundamente com Deus todos os dias. O que você está esperando para fazer? Seja um sacerdote também deste reino de Deus. Seja também um sacerdote deste reino de Deus. Eu quero concluir esta palavra. Durante a pandemia, irmãos, nós vimos as igrejas fechando. Não podia ter cultos, né? As igrejas tiveram que fechar as portas por alguns meses e até alguns anos, né? Aqueles que continuaram desenvolvendo o sacerdócio real, fazendo suas orações, lendo a Bíblia, crescendo em obediência, voltaram muito mais forte na fé. Mas aqueles que não exerciam o sacerdócio real ficaram fracos, porque dependeram da estrutura do templo. A estrutura do templo é importante, eu não estou desvalorizando, é importante, mas ela não pode ser tudo para você. Não é só aqui que você precisa ser crente, não é só aqui que você precisa ouvir a palavra de Deus, não é só aqui que você precisa louvar. A sua vida precisa ser um sacerdócio real, que outros possam olhar para você e dizer: eu quero ser um cristão como você. Alguém pode dizer isso para você? Eu quero ser um cristão como você. Que qualidade de cristão seria essas pessoas que diriam: eu quero ser um cristão como você? Que qualidade? As pessoas podem te imitar, as pessoas podem se inspirar em você. Você pode ser um testemunho de Jesus na terra. Quando isso acontecer, não tenha dúvidas que você está exercendo o sacerdócio real que Deus nos chamou. Pedro diz: vós sois nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, povo adquirido, sacerdócio real. Para quê? Para proclamar o quê? As virtudes de quem? Daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Coríntios 11:1, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe o que Jesus fazia, irmãos? Ele ia falar com Deus. De vez em quando ele dava um perdido e ia buscar o Senhor. Tempo com Deus, oração com Deus, com o Pai. Jesus sabia as Escrituras. Por que ele sabia? Porque ele lia as Escrituras. Veja, quando ele entrou no templo, ele sabia das Escrituras. Não foi
um chip que implantaram nele, não um pendrive que veio. Ele leu, ele teve que estudar, ele teve que ler. Você é um sacerdote. Você pode entrar na presença de Deus. Sabe por quê? Por um novo e vivo caminho. Você não precisa mais de indulgência para morar no céu. Você não precisa comprar terreno no céu. Você não precisa adorar homens nem a qualquer outro. Somente a Deus. Somente a fé. Somente a graça. Somente as Escrituras. Busque a presença de Deus. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus Cristo.